Bem, bom dia a todos. Meu nome é José Celso Ardengue, eu sou professor livre-docente pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e também sou professor orientador do programa de pós-graduação em Radiologia Clínica. E hoje eu vou participar ministrando uma aula na disciplina de Metodologia Científica aplicada à Radiologia. Coube-me ministrar a aula sobre estudos de coorte. Quero dizer que sobre conflitos de interesse eu não tenho nada a declarar e quero agradecer a professora doutora Susan Menassi Goldman, que é coordenadora do programa de pós-graduação em Radiologia Clínica da Escola Paulista de Medicina, ao convite para ministrar essa aula nesse curso de Metodologia Científica. Eu inicio minha aula dizendo a seguinte frase de Sir William Osler, que eu julgo extremamente importante para aqueles que se iniciam na pesquisa clínica. E essa frase é: cada caso tem sua lição, uma lição que pode ser, mas nem sempre é aprendida. Se vocês observarem com muita precisão esse quadro que está à direita de vocês, né? Vocês vão notar que é um quadro que foi pintado por Samuel Lookfield em 1891 e mostra muito bem, né, a dificuldade e também a apreensão de um médico que está observando os sinais e sintomas de um paciente moribundo, um paciente doente, que praticamente não consegue sequer se mover. E isso é um dos pontos fundamentais, porque nós sabemos que o saber médico ele emanou do estudo intensivo de doentes. E para a medicina moderna, o seu principal alicerce, ele nada mais é do que a apresentação e a discussão de casos clínicos, para que cada vez mais nós possamos aprender através dessa observação. Os casos clínicos, por sua vez, eles ilustram os princípios gerais e as relações entre o médico e o doente. Os objetivos dessa aula é descrever como se faz os relatos de caso, analisar a importância dos trabalhos de séries de caso, fazer um diferencial, que é muito importante, sobre estudos de caso, controle e coorte, e um dos pontos mais importantes é como evitar os vieses da interpretação, que são frequentemente encontrados nos trabalhos que são analisados ou que são publicados na literatura, mesmo em revistas de grande impacto. Em relação aos relatos de caso, nós sabemos que os relatos de caso, eles são, na realidade, uma descrição detalhada de um caso ou um punhado de casos, sempre menor do que 10 casos. São casos raros ou de novas doenças, que devem ser levados a conhecimento da comunidade médica, para que nós possamos aprender algo com esses tipos de relatos de caso. Mas nós devemos sempre lembrar que as revistas médicas de impacto têm publicado cada vez menos os relatos de caso, e hoje está em torno de 10% a 20% dos artigos publicados. Os relatos de caso têm como finalidade precípua descrever um evento clínico raro, podem desencadear estudos decisivos em relação à doença descrita, ou até mesmo elucidar o mecanismo de algumas doenças já estudadas, que já têm um certo respaldo na literatura em relação às informações sobre diagnóstico, tratamento e tudo mais. Além disso, permite o entendimento das bases genética, metabólica, funcional, em relação ao diagnóstico e também em relação ao tratamento. E o relato de caso nada mais é do que uma ponte laboral entre a pesquisa laboratorial e a nossa prática clínica diária, que é fundamental para o aprendizado. Em relação ao relato de caso, eu posso exemplificar um relato de caso apenas que foi extremamente interessante no início do século XX,
onde havia uma suspeita por parte dos colegas médicos da época de que o alotano causasse hepatite. Apesar da frequência de ocorrência de hepatite após o uso desse anestésico ser extremamente baixa, eles tinham essa suspeita, mas não havia sido comprovado que isso pudesse acontecer. E isso ficou provado após a descrição de um caso onde um anestesista apresentou hepatite assim que começou a usar o alotano. Então, esse caso foi fundamental para realmente mostrar que o alotano era um causador de hepatite, mesmo que de uma forma pouco frequente, mas houve uma prova do nexo causa-efeito em relação ao alotano e à hepatite. Quando se trata de relatos de caso, nós devemos sempre ter em mente que existem os chamados relatos viciados. E é importante ao pesquisador identificá-los. E esses relatos, na sua maioria das vezes, apresentam vieses. Isso acontece, por exemplo, nos relatos de caso de grupos pequenos e selecionados de doentes. E o porquê que isso acontece, por exemplo? Porque os relatos de caso de sucesso ou insucesso terapêutico podem ser enganadores. E por quê? Porque, na verdade, a maioria das revistas não publicam insucessos terapêuticos, principalmente de drogas. Existia, por exemplo, uma hipótese de que o enalapril pudesse causar pancreatite aguda, porque foi feito numa mulher de aproximadamente 60 anos, que estava sendo tratada por hipertensão, com enalapril. Essa paciente apresentou aumento de amilase com quadro clínico, foi feito o diagnóstico de pancreatite aguda, e, na verdade, esse caso, os pesquisadores e até os próprios médicos da época não acreditavam que isso pudesse ocorrer. Isso só foi comprovado depois de algum tempo, quando os pesquisadores que, entre aspas, publicaram esse relato de caso, eles foram atrás e encontraram relatos de caso na literatura e fora dela, num total de 60 casos. Então, a partir daí, publicando-se esses casos, foi possível comprovar a hipótese de que o enalapril tinha uma associação causal com a ocorrência de pancreatite aguda. Isso foi fundamental, como um relato de caso, para determinar a objetividade em relação ao nexo causal entre uma droga que serve para o tratamento de hipertensão e a causar pancreatite aguda. Sempre lembrando também que os relatos de caso não devem servir como base para alterações nas práticas clínicas. Eles não estimam a frequência da ocorrência de um evento, principalmente se ele for raro, e esse é um ponto importante que nós vamos discutir. Não prevêem o nível de viés. Sempre devemos lembrar que quando você relata casos, você tem que determinar a ocorrência e identificar a ocorrência conjunta de eventos raros. Às vezes, você relata um caso, mas na realidade você está descrevendo a ocorrência conjunta de um evento raro. E aí você deve ter o discernimento concreto de que esses eventos raros possam ocorrer ao acaso. A observação dessas ocorrências pode não estar relacionada. Então, em uma grande população, a questão não é saber se eventos raros ocorrem. Não é essa a intenção da descrição de um relato de caso. Mas se eles ocorrem em frequência maior do que a esperada pelo acaso. Aí sim, isso é de fundamental importância. Porque, na realidade, as associações são simplesmente hipóteses a serem testadas por metodologia robusta antes de merecerem fé. Isso tem que ficar muito claro em relação aos relatos de caso. Vamos passar agora por um outro grupo de trabalhos que podem ser publicados, que são as chamadas séries de caso. As séries de caso, elas são descrições de mais de 10 doentes. Podem ser 30, 40, 50, 1000, mas é uma descrição de casos.
Nessa situação, o autor permite avaliar o acaso de uma população. O valor P e outras estatísticas podem ser calculados. Nessa situação, você pode, inclusive, delinear o quadro clínico, né, de uma determinada doença. Mas sempre lembrando que a série de casos tem limitações severas. Primeiro, porque você não tem um grupo controle para comparação do efeito que você está submetendo a essa população. Além de ser limitado em descrever as manifestações clínicas. Por quê? Porque o tratamento é feito em um ponto do tempo. Então, você avalia normalmente uma série de casos de forma retrospectiva e você analisa o ponto de tempo. Que é diferente do coorte de sobreviventes, por exemplo, onde você diferencia estudos de coorte com um segmento mais longo para avaliar o desfecho desses pacientes em relação ao seu segmento. Como, por exemplo, a série descrita clássica, de junho de 81 a fevereiro de 83, dos Centers for Disease Control, onde eles descreveram 1.000 pacientes com AIDS e determinaram que a pneumonia por pneumocystis carini ocorria em aproximadamente 50% das vezes, o sarcoma de Kaposi em torno de 28%, a ocorrência de ambas as doenças no mesmo paciente em torno de 8% e aproximadamente 14% de outras doenças oportunistas. E, além de tudo, a análise adequada dessa amostra revelou que grupos acometidos de AIDS foram os grupos homossexuais ou bissexuais, aqueles que faziam uso abusivo de drogas, nativos do Haiti e aqueles que tinham hemofilia e que depois de algum tempo foram descobertos que eles poderiam ser acometidos por AIDS por causa da transmissão, por causa da transfusão sanguínea que esses pacientes pudessem ser submetidos. Em relação aos estudos de caso-controle, aqui sim já é um trabalho um pouquinho mais elaborado. Os estudos de caso-controle, eles permitem uma pesquisa comparativa. Então, por exemplo, você divide em dois grupos. O grupo casos, que são aqueles que têm a doença, e o grupo controle, aqueles que não têm a doença. Sempre lembrando que para os estudos de caso-controle, você deve ter um número suficiente de doentes e de não doentes. Ou seja, você deve ter um número de casos e também um número adequado de controles. Os grupos devem ser homogêneos e similares. E eles devem ser controlados em relação à exposição ao fator de risco e aqueles que não foram expostos ao fator de risco para a comparação. Um ponto importante dos estudos de caso-controle é em relação ao delineamento. Então, por exemplo, nós determinamos a exposição a um fator de risco, se ocorre ou não, e dividimos uma população em casos e em controle, que derivam de uma população de risco. E aí nós podemos fazer a pesquisa e também em relação ao tempo, ou seja, de acometimento ou de exposição desse fator de risco. Por sua vez, a pesquisa de coorte nada mais é do que de uma população, nós selecionamos uma amostra e vamos expor esta amostra a um fator de risco. E vamos ver aqueles que desenvolvem a doença e aqueles que não desenvolvem a doença. Então, aqui vocês estão vendo a forma do delineamento do estudo, tanto de coorte quanto de estudo de casos-controle. Apenas como exemplo de um estudo de casos-controle, para elucidar, por exemplo, nós podemos fazer a seguinte pergunta. A prótese plástica pancreática evitaria a pancreatite aguda pós-CPRE? Como todos os senhores sabem, a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada nada mais é do que um exame endoscópico que permite, através da boca, a abordagem da via biliar e pancreática. E ela não é isenta de ocorrência de eventos adversos, sendo que a principal delas é a pancreatite aguda, que ocorre em aproximadamente 3 a 5% dos casos. Principalmente
quando existe uma cateterização inadvertida do ducto pancreático principal. Então, como é que nós proporíamos um estudo para avaliar isso? A implantação de prótese metálica, de prótese plástica profilática pós-CPRE pode ser num grupo colocado e no outro grupo não. A gente dá um tempo de 7 dias, por exemplo, após a colangia endoscópica retrógrada, e nós pegamos os pacientes que foram cateterizados e os que não foram cateterizados. E aí nós vamos avaliar a possibilidade de termos uma avaliação se a prótese plástica profilática evitaria ou não a pancreatite aguda após a CPRE. Já numa pesquisa de coorte, o raciocínio é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, nós pegamos os pacientes submetidos à CPRE. E aí nós avaliamos vários fatores de risco. Dentre eles, o cateterismo inadvertido do ducto pancreático, o uso de needle knife, quando não se consegue fazer o cateterismo, o uso de duplo fio guia na cateterização do ducto pancreático principal e também a implantação de prótese plástica profilática após a realização de todos esses casos. Ou seja, a gente pega uma população um pouco mais ampla. E nós vamos ver aqueles que tiveram pancreatite e aqueles que não tiveram pancreatite. E também vamos responder essa pergunta de uma forma mais robusta. Ou seja, se vocês perceberem, na pesquisa de coorte, a metodologia é um pouquinho mais robusta do que em outros tipos de pesquisa. Por exemplo, um outro exemplo. No estudo de caso-controle, nós sabemos que existem alguns anti-inflamatórios não esteroidianos que, quando expostos os pacientes, eles podem desenvolver insuficiência renal. Então, você vai pegar nesses dois grupos, aqueles que tomaram, aqueles que não tomaram, um tempo determinado da pesquisa de uma população de risco que já toma esses anti-inflamatórios e você vai poder responder realmente qual é que é a frequência, qual é que é, você vai conseguir obter a associação nexo causal entre este fator de risco e a insuficiência renal. Em relação à pesquisa de coorte, já é um pouquinho diferente. Você vai ter uma população, você vai pegar uma amostra, vai expô-los aos anti-inflamatórios não esteroidianos e você vai poder identificar aqueles que tiveram e que não tiveram insuficiência renal, mas sempre com um segmento e um ponto um pouco mais longe em relação a isso. Nós devemos também lembrar que quando nós fazemos os estudos de coorte ou de casos controle, principalmente nós temos que ter as chamadas razões de chance. E como é que se decide se há aumento do risco? Nos estudos de coorte, a gente sempre avalia a população suscetível, que é dividida em dois grupos, para avaliar o risco relativo. Incidência de doença nos expostos e a incidência de doença nos não expostos. Na verdade, o risco relativo nada mais é do que uma relação da probabilidade do evento ocorrer no grupo exposto contra o grupo controle. Na epidemiologia geral, o risco relativo é o risco de um evento ou de uma doença se desenvolver relativo à exposição do fator de risco. Já os estudos de caso-controle, eles aplicam o odds ratio, que nada mais é do que a razão entre a chance de um evento ocorrer em um grupo e a chance de ocorrer em outro grupo. Então, é a possibilidade dessa chance ser várias vezes superior de um grupo em relação ao outro grupo de ocorrer, já uma vez que você expõe uma população ao efeito ou ao fator de risco. Quais são as vantagens dos estudos de caso-controle e dos estudos de coorte? Esses dois estudos, eles abordam questões importantes. Eles são rápidos e eficazes, apresentam um papel importante na literatura médica, estuda as relações e às vezes pode provar uma relação entre o nexo e a causa, sempre com uma metodologia um pouco mais robusta. São projetos econômicos. E uma coisa importante é que os seus resultados são validados por provas estatísticas mais bem elucidadas.
Mas eles têm alguns problemas. E dentre eles é que são propensos a resultados enviesados se a metodologia não for muito robusta ou adequada. Eles são indicados para avaliar doenças raras, necessitam de um número menor de pacientes que em estudos de coorte. Isso é importante, ou seja, os estudos de coorte, para que você consiga conclusões robustas, você precisa de um número maior de pacientes. Não existem problemas com a perda de segmento, pois é um estudo retrospectivo, enquanto que o estudo de coorte pode ser, e na melhor das vezes, ele deve ser prospectivo. Como nós podemos evitar vieses, tanto nos estudos de caso-controle quanto nos estudos de coorte? Na verdade, esse é um ponto fundamental, porque você vai diminuir as dificuldades e as desvantagens. Mas sempre lembrando que nesses estudos você tem uma memória dos casos e dos controles. A seleção de casos e controles é muito importante, ou seja, os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. E os controles devem ser naturais. E é aí que mora o grande problema. Nem sempre nós conseguimos controles naturais dependendo da doença que nós estamos estudando. Em relação aos estudos de caso-controle, eles são, na maioria das vezes, retrospectivos. Utilizam dois grupos, como já foi dito anteriormente. Os casos com doença e o controle sem a doença. O objetivo é investigar a existência de um possível nexo causal e efeito entre a exposição a fatores de risco e a doença de interesse. E ele é fundamental em determinar o número de participantes em cada grupo. Como é que nós selecionamos casos e controles? Primeiro, nós temos que identificar a fonte de casos. E que depende da doença. Então, por exemplo, se eu quero estudar pancreatite aguda, eu vou a hospitais universitários, hospitais terciários. Se eu quero estudar pacientes com HIV, por exemplo, eu vou em clínicas de infectologia e até mesmo nos ambulatórios de comunidades. Em relação ao grupo controle, nós temos que ter um princípio fundamental, que é o seguinte: se um controle fosse um caso, ele seria identificado onde os casos estão sendo encontrados? Isso é fundamental. Então, por exemplo, os hospitais terciários podem encontrar tanto pacientes com pancreatite aguda, quanto pacientes sem pancreatite aguda. Por quê? Porque nesse local você consegue fazer um bom diagnóstico. Isso é fundamental para você selecionar esses pacientes. Os tipos de estudo de caso-controle e coorte às vezes se confundem. E nós temos que realmente determinar exatamente o que é que nós queremos. Então, nós temos o tipo de estudo de caso-controle e coorte, que são os estudos populacionais, onde os casos são selecionados a partir da população. Então, por exemplo, nós podemos pegar uma cidade que tem uma prevalência muito alta de uma doença, por exemplo, como existe uma cidade ao lado de Ribeirão Preto, onde tem várias famílias que têm polipose múltipla familiar, e nós podemos fazer essa avaliação. E aí, nessa mesma cidade, nós temos que pegar os pacientes que não têm esse tipo de doença, que são os controles, que são selecionados através da análise probabilística de indivíduos sem a doença na mesma área geográfica. Como nós sabemos que são de famílias italianas, nós temos que também pegar pacientes que não são na mesma família italiana, para que a gente consiga tirar conclusões a respeito da genética, a respeito da funcionalidade, a respeito do diagnóstico desses pacientes. Ou nós temos, por exemplo, os casos de aninhados, ou seja, são casos que são selecionados a partir de uma coorte pré-definida. Então, por exemplo, a gente pode pegar nos últimos 5 anos, todos os pacientes que foram submetidos à ecoendoscopia ou a colangio-ressonância nesses pacientes e que foi usado, por exemplo, o contraste. E aí nós vamos imaginar, nós vamos avaliar se o estudo de todo o ducto pancreático principal foi possível através da utilização, por exemplo, do gadolínio ou de qualquer outro tipo de contraste, avaliar a efetividade da ressonância magnética, por exemplo, quando ela é feita nos moldes adequados, se ela consegue
realmente fazer a identificação de doenças pancreáticas. Então, você, por exemplo, seleciona de toda a população que é realizada um grupo coorte. E os controles também, nesses casos, são selecionados aleatoriamente a partir de um grupo de indivíduos em risco no momento em que os casos são identificados. Sempre lembrando que as medidas de associação são fundamentais e o odds ratio é a medida de associação dos estudos de caso-controle, onde existe uma estimativa da razão de forças de morbidade entre as pessoas expostas e não expostas aos fatores de risco. Além disso, o odds ratio permite uma medida aproximada do risco relativo, quando a incidência é baixa, e permite uma medida aproximada da relação de prevalência, quando a prevalência é baixa de uma determinada doença na população que nós vamos estudar. Em relação ao cálculo do odds ratio, esse diapositivo mostra exatamente como nós calculamos. Então, nós temos os casos, que são a doença, nós temos os controles que não têm a doença, e nós temos a exposição ao fator de risco, que foi presente ou ausente. Sempre lembrando que o odds ratio menor que 1, o evento ocorre menos no primeiro grupo, ou seja, de doença, e mais no segundo grupo. O odds ratio igual a 1, o evento pode ocorrer em ambos os grupos, caso e controle. E o odds ratio maior do que 1 mostra a possibilidade do número de vezes que o evento ocorre mais no primeiro grupo em relação ao segundo grupo. Como, por exemplo, nesse diapositivo. Esse diapositivo relaciona a ocorrência de diarreia em pessoas que comeram maionese e não comeram maionese. E esse diapositivo mostra que de uma população de 377 pessoas, 292 não apresentaram diarreia, apesar de 152 delas terem comido maionese, enquanto que 85 apresentaram diarreia e a maioria absoluta comeu maionese. Então, o odds ratio calculado nessa amostra foi a seguinte, foi maior do que 1, mostrando que pessoas que comem maionese ou que comeram maionese tiveram 7 vezes mais chance de apresentar diarreia do que aquelas que não comeram. Em relação aos estudos de caso-controle, a amostragem pode ser determinada e não existe uma técnica formal para isso. A representatividade do grupo deve ser também avaliada e determinada. E a validade externa é importante. Além disso, o tamanho da amostragem é inversamente proporcional à magnitude do risco a ser determinado. Então, por exemplo, um grande número de participantes é necessário para determinar pequenos riscos, enquanto que grandes riscos não necessitam de um número muito grande de participantes para determinar esse risco. Em relação ao cálculo do tamanho amostral, essas informações são necessárias e os senhores podem ver nesse gráfico em relação aos doentes e não doentes, sempre se encontrando nessa área para que você possa avaliar o nível de significância do teste, o poder do teste. Além disso, a proporção de indivíduos com doença na relação da população geral e um odds ratio mínimo a ser detectado, que é a razão entre o controle e também casos. Quais são os tipos de vieses que nós podemos encontrar? O primeiro deles, que é muito importante, é em relação à classificação, que é um erro sistemático. Então, os pesquisadores confundem que pessoas com doença são selecionadas como controle, enquanto indivíduos sem doença são selecionados como caso. A solução sempre passa pela metodologia, que é a utilização de critérios bem definidos. Além disso, nós devemos utilizar para determinar quem tem doença e quem não tem, testes de laboratório ou testes de imagem com alta resolução, ou seja, alta sensibilidade e especificidade para um diagnóstico mais preciso. Outro tipo de viés é o viés de seleção, onde erros ou limitações do delineamento são identificadas. E isso pode inviabilizar a comparação.
A solução nada mais é do que o delineamento e a condução adequada do estudo. Outro tipo de viés é o do observador, que é originado por observações realizadas em ambos os grupos, em condições completamente diferentes. A solução aqui é cegar o investigador. Ele não deve saber o que é que está acontecendo. Isso é de fundamental importância. Por exemplo, se você quer ter uma avaliação precisa se a ecoendoscopia com biópsia de duas diferentes agulhas na obtenção de material é viável, o que você deve fazer? Você deve cegar quem? Você deve cegar o anatomopatologista que avalia as amostras. Ele não deve saber se vem da agulha A ou se é da agulha B. Aí você vai conseguir com fidedignidade qual é a melhor agulha para obter material de uma determinada lesão. Isso é muito importante. Outro ponto importante é a chamada análise estratificada. E aí nós temos uma análise que às vezes se confunde. Se uma possível variável de confusão tem dois estratos, e se ela está presente ou se ela está ausente. Por exemplo, a associação da doença deve ser examinada em ambos os estratos. E o procedimento conduzido por uma análise que pode ser univariada ou até mesmo multivariada num estudo de coorte. Mas sempre lembrando que isso não deve ser o substitutivo de todos esses parâmetros. Como, por exemplo, nos casos da relação diarreia-maionese. Quando nós colocamos naquela população um extrato, que nada mais é do que a idade maior ou superior a 30 anos, a gente percebe que em indivíduos com mais de 30 anos, a chance de ocorrer diarreia é 7 vezes maior naqueles que comeram maionese. Por sua vez, nos pacientes com menos de 30 anos, a ocorrência é praticamente 1, ou seja, esse evento pode acontecer tanto nos casos doença quanto nos casos controle, mostrando que realmente a idade na população geral não importa em relação ao paciente que tem diarreia associado a ter comido ou não maionese. Isso é que é importante. Os estudos de caso controle, eles têm algumas limitações. Por exemplo, eles não são adequados para estudos de exposições raras, não estimam a incidência da doença, mas prestam informações sobre fatores de risco e exposição a fatores de risco obtidos depois da ocorrência da doença. E não consegue determinar uma cronologia nítida entre a exposição e a doença. Fato esse que pode ser identificado através dos estudos de coorte. Em relação aos estudos de caso controle e também de coorte, nós devemos, em relação ao delineamento, seguir o seguinte roteiro. Definir a questão a ser respondida. Criar a hipótese. Definir com exatidão os casos de doença e os controles sem doença. Especificar de forma criteriosa a amostragem. Nos casos de coorte, verificando dentro da sua população, e nos casos controle, identificando dentro da população, e nos casos de coorte, avaliando o cálculo amostral. Definir as variáveis de exposição e as potenciais de confusão a serem controladas. Isso também é fundamental. E, além de tudo, descrever as etapas para a análise dos dados obtidos. Uma vez que você faça esse delineamento, com certeza você vai ter um trabalho muito bem, com uma metodologia robusta e criteriosa para que possa ser publicado em revistas de impacto. A todos os alunos, eu peço que vejam esse trabalho, vamos discutir esse trabalho, porque nós vamos ter uma nova reunião, né, depois, assim que vocês tiverem esse curso. Então, eu gostaria que vocês olhassem esse trabalho. É um trabalho de uma série de casos, para que nós possamos discuti-lo e ver exatamente o que pode ser analisado. E, para casa, eu gostaria que cada aluno
na sua área, naquilo que eles mais gostam, idealizassem 2 estudos de coorte. Um para o diagnóstico e outro para a análise de uma nova terapêutica. A partir daí, quando nós nos encontrarmos, nós vamos poder discutir um a um, como num seminário, esses estudos para que a gente consiga colocar e identificar bons estudos para que possam ser realizados dentro do curso de pós-graduação. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de participar desse curso e eu quero também, mais uma vez, agradecer a professora a doutora Susan Menassi Goldman pelo honroso convite. Muito obrigado a todos e eu espero que nós nos encontremos o mais breve possível para a discussão desses trabalhos.